É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa está na ponta da linha com a gente, vai comentar um pouco sobre essa operação que a gente trouxe a informação aí um pouquinho mais cedo, sobre que teve o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, como um dos alvos, né, que teve inclusive o celular dele apreendido. Mas antes de eu chamar o Andreasa para a nossa conversa, eu queria ler uma resposta da prefeitura que chegou agorinha, a matéria foi ao ar e em seguida a gente recebeu por aqui. O prefeito Marcelo Crivella chamou de ação injustificada, já que ele disse que não é alvo de nenhuma denúncia formal e não é réu nesta ou em qualquer outra ação. Disse que a prova apresentada é o pagamento devido pela administração anterior de uma empresa chamada Lucante e disse que é possível conferir essa informação através do portal da transparência da prefeitura, que durante o governo dele nunca foi feito qualquer pagamento a essa empresa. E também disse que o mandado de busca e apreensão precisa vir acompanhado da motivação e os oficiais encarregados de cumprir esse mandado não apresentaram essa motivação. Esses são alguns pontos da nota que foi enviada pela prefeitura, né? Na verdade é um texto de um vídeo, né, que foi gravado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Andreasa, agora trazendo você para essa conversa, boa tarde, mais uma vez agora, né? Prefeito do Rio, alvo também de uma ação aí de investigação a respeito de ações de suposto esquema de corrupção, né, Andreasa? Boa tarde. Isso, boa tarde, Isabelle, ouvinte querido. Essa investigação remonta ao final do ano passado, dezembro de 2019, esse inquérito foi instaurado. A primeira deflagração pública de operação foi em março de 2020, 10 de março de 2020, Operação Hades, pouco antes, oficialmente, da pandemia se instalar entre nós. Naquela ocasião, a Polícia Civil foi às ruas, uma operação uma investigação do Ministério Público Estadual. E agora, alguns meses depois, já nessa zona cinzenta, precisamos dizer, de período de convenção eleitoral, pré-campanha, se deflagra mais uma etapa. Anteontem foi contra o ex-prefeito Eduardo Paes, agora contra o atual prefeito Marcelo Crivella. O fato é o seguinte: o prefeito se manifestou incomodado com essa operação, basicamente em que estão contidos mandados de busca e apreensão, e diz que a coisa seria desproporcional em função de não haver denúncia contra ele, dele não ser ainda denunciado. Bom, a bem da verdade e do devido processo legal, o momento de se fazer operações de busca e apreensão é exatamente esse, né? O estranho é quando busca e apreensão acontece já com o sujeito denunciado e mesmo aceita a denúncia transformado em réu. Então, esse é o momento para se fazer operação de busca e apreensão, não depois, não quando há denúncia. Esse é um ponto importante. Outro ponto, para desdobrar. Isso é sabido, eu não sou muito fã, chamemos assim, dessas operações de busca e apreensão. Eu acho que há muito espetáculo, muita interferência, muita jogação para a galera e pouco resultado. Vejam, o prefeito Marcelo Crivella, ainda que se houvesse, né, nós estamos tratando de um suposto crime, não há ninguém condenado. Se houvesse os crimes atribuídos ao prefeito Marcelo Crivella e aos demais, o prefeito estaria mais do que informado, pelo menos desde o final do ano passado, seguramente desde março desse ano, da investigação. Então, sinceramente, qual a chance de meses depois haver na casa do prefeito, ou na residência oficial, ou na prefeitura, ou em qualquer lugar, documentos, alguma prova contra os investigados? O que se extrai daí? Esse é um ponto. Outro ponto. Se apreendeu nessa operação, e isso é muito grave, o celular do prefeito Marcelo Crivella, ou um dos celulares do prefeito Marcelo Crivella. É preciso haver muito fundamento para se apreender um instrumento
de uso privado, delicado, tanto mais de um governante, do chefe do executivo, o celular de alguém. Então, eu espero que esse mandado de busca e apreensão, que resultou no recolhimento do celular, especificamente do Marcelo Crivella, tenho certeza que seja assim, tem que ser muito, muito robusto, tem que ter muita substância para justificar a apreensão desse celular. Qual é a diferença? Estou tentando aqui, Isabelle, mostrar ao máximo possível as nuances de uma situação que é muito delicada, porque, afinal de contas, nós estamos à véspera da deflagração de um processo eleitoral em que o Marcelo Crivella é candidato. Qual a diferença entre a Operação A Vida contra Eduardo Paes e a Operação A Vida contra Marcelo Crivella? A Operação contra Paes remonta, e Paes numa situação avançada, já foi transformado em réu, né? Mas numa investigação que remonta a um suposto esquema de corrupção havido em 2012, há 8 anos. Né? A distância factual faz a operação parecer mais estranha agora, como aconteceu. No caso do prefeito Marcelo Crivella, e eu já fiz aqui todos os condicionantes, deixei bastante claro os meus incômodos e as minhas desconfianças. Né? Mais uma vez, é preciso reforçar o fato de que nós estamos no período de convenção, formação de chapa, escolha de alianças, de vice. Uma ação como essa interfere no processo eleitoral. É a intenção do Ministério Público interferir no processo eleitoral? Não é. Ninguém pode afirmar que seja, mas o fato é que interfere. Então, o que torna mais quente e diferente, singular, a operação contra o prefeito Marcelo Crivella, para além do fato de ter tido o seu celular apreendido, é o fato de que os supostos crimes, ora investigados, se deram, Isabelle Rangel, na vigência deste mandato. Né? São crimes que teriam acontecido na prefeitura de Marcelo Crivella, sendo ele ainda o prefeito. Então tem um outro calor aí, né? Tem uma outra substância, uma investigação sobre um suposto crime que teria acontecido envolvendo o prefeito no mandato que está sendo cumprido agora. Então tem uma outra dimensão, tem uma outra gravidade. No caso do Eduardo Paes, nós não botamos a mão aqui por nenhum político. O caso do Eduardo Paes é justiça eleitoral. Seria o crime gravíssimo de Caixa 2. Aqui não, aqui nós estamos tratando de uma investigação de corrupção na administração pública, até onde se sabe a ser verdade o que ora é mera investigação. Então é importante fazer essa diferenciação. De qualquer maneira, ações, operações policiais pedidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na mesma semana contra, e é uma circunstância, obviamente, que ninguém vai dizer que é de propósito, contra os 2 primeiros candidatos em pesquisa para a Prefeitura do Rio. Mas não deixa de chamar atenção, né, André? Chama muito atenção. O próprio prefeito. Não deixa de chamar atenção. São 2 pré-candidatos, estão os 2 bem colocados nas pesquisas e 2 ações voltadas para esses 2 pré-candidatos. Isso é um fato que chama atenção, é inegável, né? Chama muito atenção e não deixa de ser preocupante, né? É claro que a corrupção precisa ser combatida, mas a gente tem a obrigação jornalística de chamar atenção para o timing, né? E o timing beneficia alguém. Alguém é beneficiado por essas operações. De novo, para deixar bastante claro, não estou dizendo que quem promove as operações está pretendendo objetivamente beneficiar alguém. Mas, às vésperas do processo eleitoral, a interferência acontece. E se há prejudicados, à véspera do processo eleitoral há também beneficiados. O podcast 2 às 20, Andreasa, vai falar, claro, sobre a ação de hoje. Nós conversamos, eu e o Maurício Bastos, conversamos com o professor de Direito da FGV, Michel Murhalen, que ele até falou que a apreensão do celular de um prefeito é um caso grave, né, mas não é muito suficiente
para uma acusação formal, para determinar aí um crime que as investigações precisam continuar, e ele fala justamente sobre esse timing. No caso do ex-prefeito Eduardo Paes, é mais sensível ainda porque a denúncia veio depois de anos aí da gestão dele, né? É isso. A apreensão do celular, eu vou repetir, é muito grave. Tem que ter muito fundamento para justificar um movimento como esse, né? Seria grave contra qualquer cidadão, mas especificamente um movimento extremo como esse, contra um governante, né? Alguém eleito, prefeito. Tem que ter. Eu não tenho dúvida de que uma operação como essa não seria desfechada sem muito fundamento, e acho que o professor Mulhalen concorda com a avaliação que eu fiz. É muito delicado e o timing não pode ser ignorado. Enfim, quem faz jornalismo, quem trabalha com política, quem cobre a política no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, já aprendeu que não existe mais processo eleitoral simplesmente. É sempre um processo eleitoral policial, Luana. Agora, 5h20. Aí a gente tem que desconfiar, né? Sempre desconfiando das coisas, confiando e desconfiando. Isabelle, Luana, nosso papel jornalístico também é desconfiar. É fazer a fiscalização mesmo e apontar todas as nuances. Não é fácil, ninguém disse que é fácil, são muitos elementos, é complexo, mas o nosso papel é, muitas vezes, o do chato. Tá certo, Andreasa. Obrigada pela sua participação hoje. Amanhã tem mais Andreasa, né? Quem sentir saudade entre hoje e amanhã pode ir ali nos nossos podcasts conferir lá o Tem Método com a Andreasa, mas amanhã tem comentário na rede, tem também Jornal Band News Rio, primeira edição, tem Andreasa para todo mundo, né? Tem podcast também, a Luana falou do esplêndido podcast que ela faz com o Maurício, também tem o meu com o Ivan Brandão, que vai ao ar amanhã. Vamos gravar amanhã. Amanhã tem muito serviço, ainda falta muito para testar. Um beijo para vocês. Beijo, Andreasa. Um beijo, tchau. Seu caminho. Ofereça